Ai, ai, rapaziada, vocês já me deram parabéns, porque em um final de semana eu consegui quebrar aquele microfone. Quebrou. Não é que não esteja saindo áudio, é literalmente o bagulho sonoro de dentro quebrou. Não sai o som, mas sai com aquela voz distorcida. Eu tentei configurar aqui no OBS, não é. Vou abrir aquela bexiga para ver como que tá por dentro, mas quebrou. Eu acho que de tanta queda que eu dei nele. E a outra coisa que aconteceu é vocês já pegaram dengue. Moro em Pernambuco. Aqui em Pernambuco tem dengue para distribuir para o Brasil inteiro. Peguei dengue, por isso que não teve a exposição de Romanos no domingo e nem vídeo na segunda. Eu estava destroçado. Não consegui gravar. Então a gente vai gravar aqui quarta e sexta mesmo. Vai ter vídeo hoje, quarta e sexta-feira e vida que segue. O vídeo de hoje vai ser reagindo coisas da internet, programinha Michuru que fácil. Para quem não conhece, eu que sou Igor, dono aqui desse canal, sou curioso em um monte de coisa e falo besteira em algumas outras, falo coisa inteligente de vez em quando e a gente vai seguindo assim nossa vida, fazendo esses reacts aqui, tentando edificar pessoas e ensinar coisas para as pessoas. Aí, tá ligado? Então vamos já compartilhar aqui minha tela. Não entendi porque agora o OBS também bugou. Não foi a transição do desconhecer. Tem tipo a transição que a gente faz, essa daí. Mas aqui não tá indo transição, não sei porque. É complicada a situação. Mas vamos lá para os reacts. A maioria daqui eu dei uma bisolhada já antes. Eu tô olhando isso porque eu já olhei. Aí eu falei, caraca, legal de trazer um questionamento isso para vídeo. Tem outros que eu não vi nem bosta nenhuma, só me mandaram e eu vou avançar assim na história. Esse daqui eu já vi. Bora lá. Textos bíblicos que sustentam o arminianismo. Eu vi isso pela primeira vez no trabalho. O cara do TI estava arrumando meu PC lá no trabalho e apareceu esse post para mim. Eu fiquei achando que tava bugado, que minha internet tinha bugado, mas não, foi um meme, eu acho que já deu para perceber, desse povo daqui, a Reforma Escolástico. E apesar dos caras ficarem modestos, palminha, 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 vamos fazer advogado do diabo aqui, vamos fazer advogado do arminianismo. São os textos que defendem esse arminianismo. Em suma maioria, é hermenêutica, a interpretação errada dos arminianos, sim, em suma maioria. Mas tem outros que, tipo, querendo ou não, deixam a teologia reformada, a teologia calvinista, em um paradoxo, que é a explicação mais plausível para algumas coisas, por exemplo, a responsabilidade humana e a soberania divina. É um paradoxo que fica, mas isso não significa que está errado. É porque Deus é tão gigante, tão magnífico, que a gente não consegue simplesmente explicar. E isso cai também no arminianismo, o paradoxo do arminianismo. Por exemplo, a expiação limitada, que eles acreditam, que eles dizem não acreditar, mas no fundo acreditam, porque há sim eleição e predestinação no arminianismo. No arminianismo clássico, semi-pelagiano de hoje, não tem não. Mas Deus, por meio da presciência no futuro, que ele já sabe das coisas que iam acontecer, elegeu aqueles que ele sabia que ia aceitar. Ou seja, existe a expiação limitada também dentro do arminianismo. São muitas coisas que convergem e caem no mesmo modelo. Porque é o que eu falo, o Armínio era reformado. O Armínio era mais reformado que muitos reformados hoje em dia. A única divergência que ele tinha era na soteriologia. De resto, ele concordava com tudo, assinando embaixo com os reformados. Só que aí os reformados fizeram o Concílio de Dort. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo inteiro sobre o Concílio de Dort. Eu quero analisar ponto a ponto, pergunta, resposta do Concílio de Dort, porque é um dos concílios chaves para a teologia reformada, para o presbiterianismo, e tem muitas coisas que eu não concordo no próprio Concílio de Dort. Ah, só para vocês terem essa noção. Dentro da Confissão de Fé de Westminster, tem coisas que eu não concordo, por exemplo, o Papa ser o anticristo. Na época poderia ser e tal, mas é tipo isso. Tem muita coisa, não vai ser post, não vai ser discussão de comentários, se a gente disser que vai ter gente discutindo nos comentários.
sobre isso. Mas não vai ser isso que vai definir uma causa que está na igreja desde 1639, desde 1652, uma luta que está na igreja, qual é o correto processo. Eu só digo uma coisa, no final, vamos estar nós dois, vamos estar eu, tu, Calvino e Armínio, Lutero também, vamos estar mais quem? Vamos estar Chesterton, que era católico no céu, nós tudinho se abraçando e louvando. Santo, santo, santo é o Deus verdadeiro. Santo, santo, santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos estar assim no céu futuramente. Próximo vídeo. Esse daqui eu não vi ainda, mas teve. Thales Gomes curtiu. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o áudio está liberado para vocês. Não, não está. Deixa eu liberar aqui o áudio para vocês. Vamos embora. É que todas as civilizações do mundo, dos babilônicos aos romanos, da Mesopotâmia ao Império Britânico, não foram destruídas exclusivamente devido às guerras, mas sim quando abriram mão da moralidade, abandonaram o conservadorismo de suas épocas e abriram espaço para o progressismo e a libertinagem sexual. Show, mas calma lá, vamos definir aqui o que seria a moralidade para sua época. Porque a gente pega o Império Romano, no Império Romano, querendo ou não, eles eram contra, obviamente, a inaturalidade do homem com homem, que isso daqui, pelo que eu estou vendo, é algo mais abrangente neles, a naturalidade do homem com homem, a inaturalidade do homem com homem, mulher com mulher, pessoas do mesmo sexo, o homossexualismo barra homossexualidade, era contra, mas querendo ou não, era algo que acontecia com uma certa frequência. A gente vê Paulo na Epístola aos Romanos, em 57 depois de Cristo, ainda longe da queda do Império Romano, lutando contra essas pessoas que estavam nessa libertinagem. Os gregos, tem muito historiador que diz, bate o pé dizendo que eles não tinham esses afetos homossexuais. Mas, querendo ou não, tinham. Não era algo feito em público, mas era algo comum, ou seja, tinha um certo progressismo. Obviamente, a gente está fazendo um termo retroativo, um histórico retroativo no passado. Não existia progressismo no passado. Mas, querendo ou não, tinha essas práticas que é negado ao movimento progressista já naquela época. A monogamia que ele colocou aqui, o conservadorismo e a moralidade, são muitas coisas que o cristianismo foi implementando nas regiões que ele foi colocando, que foi o padrão bíblico e tudo mais. Mas, de resto, eram entregues à lascívia dos seus próprios pecados. O Império Babilônico, por exemplo, o Império Babilônico, o maior exemplo disso, pessoas com a poligamia até no Império de Israel era vista com um certo olhar, assim, para se dizer que tinha reis de Israel que tinham muitas esposas. A gente pega lá na época de Abraão também, então, tipo, ele está tentando pegar um acontecimento histórico. Eu sou contra o progressismo, tá? Show? Ele está tentando pegar um acontecimento histórico de atualmente e levar para o passado e dizer a culpa dessas civilizações caírem foi por causa disso. Acho bem errado. Se tiver algum historiador que possa confirmar isso, talvez, obviamente, sendo imparcial, que nem eu estou sendo aqui, pelo amor de Deus, mas que possa confirmar isso é bom também, de botar aqui algumas fontes, mas não sei não. E isso não sou eu que estou falando, pessoal. Isso é o professor J.D. Wynne, um antropólogo de Oxford e Cambridge, que fez uma pesquisa que resultou no seu livro Sexo e Cultura, de 1934. Ele estudou 86 civilizações ao longo de 5.000 anos e concluiu que todas fracassaram quando fizeram a passagem da castidade para a libertinagem sexual. Mas algumas não faz sentido, porque algumas já tinham a libertinagem, já tinham entre aspas, progressismo instaurado nelas. Eu não conheço esse professor, não sou nenhum historiador, eu estou fazendo só de lembrança aqui, obviamente, posso estar errado, mas algumas já têm a libertinagem dentro delas. A gente vê o cristianismo, em suas eras primitivas, Paulo principalmente, lutando contra isso nas regiões, principalmente do Império Romano. A gente pega o Antigo Testamento, os judeus tendo que ser diferença, tendo que ser o povo de Deus no meio da libertinagem dos outros povos. A gente está tentando pegar o conservadorismo,
numa cultura cristã, uma cultura de Deus, e espalhar para um mundo libertinoso, um mundo que sempre foi mundo. E é sério, isso Pessoal, quando nos dedicamos a seus escritos, ele nos traz a alusão que o fim da sociedade é quando ela se torna uma Sodoma e Gomorra. Não, mas Sodoma e Gomorra ali você tem o ápice do próprio, que era a libertinagem pura, e tiveram seu fim. Não foi que abandonaram, não. Sempre foi daquele jeito. Desde o início. Esse livro não é mais divulgado porque ele vai contra toda a narrativa imposta, pois a partir... Não, esse livro não é divulgado porque eu tô achando extrema burrice. Com sinceridade, falou, é Sex and Culture. Vamos fazer um check-in aqui no chat GPT? Vamos fazer um check-in aqui no chat GPT rapidinho? Chat. Isso aqui é muito errado, mas, chat. Esse livro, você conhece, basicamente fala que as grandes civilizações caíram, porque caíram tá escrito errado, mas dane-se. Caíram porque abandonaram o tradicionalismo da época. Época tem que botar certo, pelo amor de Deus, não pode ser tão burro assim não. Da época, e abordaram a libertinagem. Está certo? Sim, conheço o escrito, mas uma forma resumida está simplificada demais. O autor realmente defende o interlando vai à sociedade, tenta poder de comportamento sexual na organização. A sociedade praticava o maior controle sexual, como monogamia, espírita. Não praticava. Portanto, ele não prova diretamente que civilizações caíram por causa da libertinagem. Sugere uma correlação, não uma causa única. Aqui está o problema da interpretação moderna. O estudo é de 1964, baseado em dados antropológicos, limitados e com a visão bastante influenciada pela moral da época. Olha aí. Hoje, áreas como antropologia e história consideram o declínio da civilização envolvendo fatos mais complexos, como crises econômicas, guerras. Tem essa questão também. Um estudo de 1934, que leva a consideração o fato da época, o nível social do declínio social, mas não é consenso acadêmico. Um fact-checking rápido aqui. Pode ter sido em algumas civilizações, mas as grandes creio que não, porque já era algo comum. E basicamente os mais complexos são esses daqui: crises, guerras, mudanças climáticas, a corrupção política, a desigualdade social, dentre muitas outras. Show. Um fact-checkingzinho rápido aqui. Fact-checking rápido. Não concordo muito com isso não. Eu vou botar aqui alguns outros também, de Freud, de Zimmermann, Family and Civilization. Isso aqui tem cara de chat GPT da bexiga, velho. Isso aqui tá com a cara de chat GPT da bexiga. Tipo, ele pegou um bagulho no chat GPT. Nada contra a pessoa, mas tem cara. Tem cara. Próximo. Vamos lá. Do Pedro Felipe. Fotozinha do Roblox. Jesus morreu por ele. Jesus também morreu por ele. Ainda bem que eu sou calvinista e não preciso crer que Jesus morreu pelo pinguço. Obrigado, Calvino, tamo junto. Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ele. Jesus também morreu por ele. Ainda bem que eu sou calvinista e não preciso crer que Jesus morreu pelo pinguço. Obrigado, Calvino, tamo junto. Jesus... Ele é calvinista e tá sendo calvinista errado. O sacrifício de Jesus serve para todos que nele crê. Para todos os eleitos de Deus. Vou problematizar aqui esse cara calvinista aqui. A gente sabe quem são os eleitos? Não. Lula pode se converter? Acho muito difícil, mas pode. A Erika Hilton pode se converter, voltar às suas práticas, voltar a tudo que fez atrás? Pode. O Bolsonaro pode se tornar um verdadeiro cristão? Pode também. Ou seja, tudo... A gente não sabe quem são os eleitos. Nossa função é pregar.
Se o Lula te chamar, você é calvinista, se o Lula te chamar, olha, companheiro, eu quero que você pregue a palavra de Deus no palanque do PT aqui, você vai recusar? É uma oportunidade de você pregar a palavra de Deus, às vezes para pessoas que estão muito distantes, que nunca ouviram o cristianismo verdadeiro. Você vai lá e prega. Esse deveria ser o nosso anseio. A gente não tem que fazer... Ah, não, esse daqui é eleito, esse daqui não. Esse daqui não concorda comigo, então não vou pregar. Não, a gente tem que pregar porque justamente eles estão errados. A gente apresenta o evangelho para eles. O Espírito Santo faz o resto do trabalho. Então, até o final a gente tem que orar para que um dia Deus converta Lula, para que um dia Deus converta Erika Hilton, para que um dia Bolsonaro seja convertido de verdade e pare de usar a igreja só como palanque político. A gente tem que fazer isso, tem que orar, tem que orar. Próximo vídeo, do André Matei, André Matei, não sei pronunciar. Ame sua igreja local. Ajude a se tornar mais próxima. Ajude a sua igreja a se aproximar da Bíblia e de Cristo. Ajude a se afastar do mundo e ser o corpo de Cristo. Ore pela sua igreja, sirva ela. Seja um daqueles que aproxima as pessoas da cruz, não das preferências. Igreja não é palco, é família, é lugar de rendição. Você ama a sua igreja local como Cristo amou a igreja. Olhe para a sua igreja, sirva ela. Isso dá um tapa na cara de muito cristão, inclusive de mim. Eu tento servir minha igreja, mas às vezes o cansaço da rotina, os dias comuns pesam mais. E a gente só tem que ficar de joelhos e orar, porque o viver em comunidade do Hebreus 10 é isso. Não é só você estar na igreja todo domingo, participar, conversar um pouquinho e ir para casa, não. É você viver continuamente na sua igreja. É você, os irmãos estão doentes, opa, como você tá? Tudo bem? Fazer visitas, comer na casa deles, isso é ser igreja, isso é comunhão. Você às vezes pode ser um desigrejado indo todo domingo para a sua igreja. Não ser um desigrejado é viver essa comunidade, viver um espaço de comunidade. E isso é simplesmente fantástico. Eu botei um textinho aqui, mas, perdão, não vou ler. Próximo vídeo. O Jonas Madureira, simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. Amo o Jonas Madureira. Aquele dia que dá tudo errado. E não é só uma coisa que acontece de errado. São várias coisas dando errado. Sua família, seu filho, seu pai, seu marido, seus amigos, seu trabalho, a igreja, tudo desmoronou diante de você. Nunca teve uma experiência assim na sua vida? Nunca aconteceu de repente você ter sido atravessado por uma variedade de provações? Tomara que você tenha sido atravessado por uma variedade de provações, porque esse é o tipo de coisa que só crentes podem viver, porque é o único meio pelo qual Deus valida a fé de um crente. E ainda digo mais, é no meio dessas provações que a fé de um crente é mostrada de verdade. Se for crente verdadeiro para a glória de Deus, vai estar no meio dessas provações. Pode ainda falar, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Mas vai confiar em Deus até o fim das provações ou até o fim da sua vida. Todos os crentes são provados em sua fé, porque sabem muito bem o que eu acabei de dizer. Por que devemos considerar como motivo de grande alegria? Porque essas variadas provações não são obra de Satanás. É um trabalho de Deus sobre sua igreja. Provas pelas quais Deus coloca sobre sua igreja para que ela tenha uma fé validada. Considerem por motivo de grande alegria eu ter de passar por várias provações, sabendo... Vocês sabem que a provação da fé, provação aqui tem a ver com teste. Sabe quando você quer saber a moeda verdadeira da falsa e você leva para o ferreiro da época? O ferreiro vai lá, dá um toque e isso, esse som aqui é o da moeda verdadeira. Esse som aqui é o da moeda falsa. As provações, elas são o meio pelo qual Deus faz a prova da nossa fé. Veja como o Tiago diz...
Aí tem os crentes que, não, Deus não manda provações, Deus não manda tentação, mas provação manda. Aí você pega a Jó, fala pra Jó que Deus não manda, Deus me deu, Deus tirou, seja tudo para honra e glória do Senhor. Isso é simplesmente fantástico. E meu mouse começou a piscar aqui que nem um RGB maluco, velho. E simplesmente fantástico, velho. Jonas Madureira, não tem muito o que falar, não. Sabendo que a prova da fé que vocês têm, ela precisa ser provada. Porque é mediante a provação que essa fé ela é capaz de produzir algo. Ela tem uma produção em si mesma. Não é uma prova que não resulta em nada. Pelo contrário, é um teste que tem um produto, é um teste que tem uma finalidade, tem uma razão. O que esse teste produz em mim e em você quando estamos atravessados, quebrados pelas provações, produz em nós perseverança. Sabe aquele... Não tem muito o que completar, mas o que eu posso dizer para completar isso para vocês é, a gente tem uma série aqui no canal, que é a exposição bíblica de Romanos. E tem uma parte da exposição de Romanos que é literalmente sobre isso. Se eu não me engano é Romanos 4 ou é Romanos 5 por aí. Se eu não me engano é Romanos 4. Eu convido você não só a ir nas pregações de Romanos 4, nas exposições de Romanos 4, mas a playlist da série de Romanos está aí em cima. Veja a playlist inteira. Até o momento a gente está em Romanos 8, 17. A gente vai até o final de Romanos, até Romanos 16. Então eu convido você a ver toda a playlist e acompanhar. Sempre vai ter episódios todo sábado e todo domingo. Tirando esse final de semana que teve terça e sábado, não teve domingo porque eu fiquei doente. Mas eu recomendo, assista, veja e acompanhe essa série fielmente. Não saiu vídeo sábado de meio-dia, se não dá para assistir meio-dia, assista de noite. Saiu no domingo de meio-dia, veja domingo de meio-dia, é porque está sendo muito edificante. Se não consegue ver no dia, de manhã quando acordar, veja. Faça aquilo como também um mini devocional, que é coisa rápida, 20 minutos. O máximo episódio mais longo teve 28 minutos. Eu recomendo muito, porque a série está muito boa. E eu acho, na minha humilde opinião, que vai agregar muito na sua vida. Você vai conhecer nuances do Evangelho que talvez você nunca tenha ouvido. Ou, se você ouviu, é importante lembrar disso. Próximo vídeo... o post também, quais as diferenças entre presbiteriana, assembleia, batista e luterana. É hoje que eu saio brigado com presbiterianos, que é a minha igreja, com assembleianos, que é a igreja de muitos amigos meus, com batista, que é de muita igreja de amigo meu, e luterano não fica com raiva de mim, porque eu não conheço nenhum luterano presencialmente. Luterano o pessoal fala que é a fé de Instagram. Só tem no Instagram, nunca vê presencialmente. Ai, já saí brigado com o luterano também. Vamos lá, ceia do Senhor. Bora lá, na presbiteriana. Cristo está presente espiritualmente nos elementos. Na batista é um memorial. Luterano, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes sob o pão e o vinho. E na Assembleia é um memorial. Bora lá, basicamente aqui tem as três visões da reforma. O memorial, o memorialismo que a gente chama, vem de Zwingli. Zwingli acreditava que a ceia era isso, era um memorial, em memória de Cristo, justamente por causa disso. A presbiteriana tem mais essa visão, não é a união sacramental / consubstanciação, que é um termo pejorativo que usaram para os luteranos, mas é a presença espiritual de Cristo, porque Cristo já está presente, o Espírito Santo já está presente em tudo. Então, Cristo está presente na ceia, espiritualmente como elemento, não nos elementos, mas espiritualmente, já é a continuação do que ele faz sempre. Então, aquilo dali não é algo vazio, porque muita gente vai atacar a Batista e a Assembleia como isso, algo vazio. Não, Cristo está ali presencialmente, não está ali algo para a gente fazer em memória dele, mas Cristo está espiritualmente ali, e a gente deve essa honra a ele, é um mandamento, um sacramento de Deus. E os luteranos, que acreditavam até muito tempo atrás, que Cristo está com e sobre o pão, ou seja, o pão e o vinho não se transformam, que nem a transubstanciação católica, em corpo e sangue, mas Cristo está ali. Cristo está ali, com e sobre o elemento. Eu tinha que acreditar nisso, não acredito mais, tenho mais a visão presbiteriana agora. Por quê? Simplesmente porque não faz sentido.
Cristo já morreu, como que ele vai estar ali no bate, tá ligado? Este é o meu corpo que ele fala. Era só pra ilustrar. Ele fala, eu sou o caminho. Isso não significa que Cristo é o caminho. Bora lá, batismo. Aspersão e batizam crianças. Show! O batismo com aspersão, imersão, pra mim não tem diferença nenhuma. Os dois são válidos. A polêmica é o batizar de crianças. Hoje eu sou pedobatista, aceito o batismo por crianças, baseado em muitos textos, principalmente 1 Coríntios 7. Os filhos de vocês são santos, mas eu ainda tenho um pé atrás. Talvez ainda seja meu credo batista. Batista é por imersão e credo batista. Luterano, aspersão e imersão e batiza crianças. E Assembleia é por imersão. A forma de governo, presbitério e conselho. Que isso daqui é a forma mais correta de governo. A Assembleia vota para aqueles que têm a maior capacidade de governar a igreja por presbitério e sempre com tudo aberto para a Assembleia de Santos da igreja local, obviamente. E a Assembleia, caso o Conselho faça algo que seja contra, pode levar ao presbitério. Caso o presbitério defenda o Conselho, aí tem o sínodo. Caso o sínodo coisa, o Supremo Conselho. A gente vai escalonando. Então a gente tem essa forma de governo. É mais demorada, mas é a mais segura, que evita falhas. Temos a Batista, que é simplesmente incrível, que é a congregacional também. A luterana varia, pode ser congregacional, presbiteriana, se não me engano tem algumas episcopais também. E a Assembleia Episcopal, que é o pastor, que presidente, que é muito errado. E a maioria não tem a abertura de contas. A igreja, a Assembleia não vê a abertura de contas, não vê para onde está indo o dinheiro, com o que está sendo gasto. Então bora lá. 2 espirituais sensacionistas. Discordo um pouquinho. Tem muito presbiteriano que é sensacionista, mas não é a visão majoritária da presbiteriana. Segundo a Confissão de Fé de Westminster, é sensacionista, mas a maioria não é mais sensacionista. Eles dão uma outra palavra. Eu prefiro dizer que somos uma maioria de evanescistas concêntricos. Somos calmos e cautelosos. A Batista depende, se for tradicional reformada. A maioria é devanescentista também. Calma e cautelosa. Luterana, sensacionismo moderno. E a Assembleia puramente continuista. A volta de Jesus. Não vou conseguir opinar sobre isso porque eu não tenho um canon formado na minha cabeça. Eu tendo a ser muito pós-milenista, ou pós-tribulacionista, amilenista, tendo muito a isso, mas não tenho um canon fechado ainda na minha cabeça. Talvez eu seja pré-ira. Acredito que a igreja vai passar pela tribulação, mas não vai passar pela ira de Deus. Muitas coisas. Então, presbiteriana, amilenista, eles voltam depois da grande tribulação. Batistas são mais diversificados, porque não tem um concílio local. Basicamente tem a Convenção Batista, mas no geral cada igreja governa a sua igreja, basicamente. Luteranos são amilenistas, e a Assembleia de Deus são pré-tribulacionistas. Show! Divergência, pluralismo, algumas coisas são mais corretas em umas, outras são mais corretas em outras, e show de bola. Próximo vídeo. E já subirá, esse daqui eu vou até botar outro fone. Esse eu boto até outro fone. Israel é arminiano, é pentecostal do fogo, mas é um grande irmão em Cristo. Na moral, tem uma música dele simplesmente fantástica. Tá fazendo o seu devocional e é bom, mas é ruim porque sua carne tá desconfortável. Você precisa entender, esse momento que a gente vive é meio esquisito mesmo e você tem razão de sentir assim. Esse conflito de natureza é esquisito, mas não é algo que vai durar para sempre. Então, ai de nós nesse momento de ficar reclamando, sentindo saudade do que era o momento de escravidão que nós vivemos, em vez de olhar para frente e ter perspectiva do lugar onde Deus está nos levando. Números 11 do versículo 5 ao 6. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite e não vemos outra coisa além desse maná. Se o povo lá atrás tivesse perspectiva, no momento onde alguém começa a dizer, que saudade do peixe que a gente comia no Egito, alguém apareceu aqui, meu irmão, você não entendeu nada.
Senta aqui. Esse maná que você está comendo, que às vezes parece meio sem gosto, ele não é só algo que te mantém vivo hoje. Ele é um símbolo, é uma sombra de um bem vindouro. Hoje a gente come o café da manhã que chove do céu, mas um dia a gente vai sentar na mesa de Jesus e partilhar do pão com ele. É uma medida provisória, mas então eu não vou olhar com desprezo. Eu vou enxergar o símbolo e dizer: glória a Deus pelo maná. Sabe quando você está fazendo o seu devocional? Tanto Jael, Luciano, Enzo Rodrigues são pentecostais do fogo e do manto que eu amo de paixão. Peraí, ficou meio errado isso, mas eu amo de coração mesmo. São simplesmente isso daqui que ele falou, uma guerra entre carne e espírito. É basicamente Romanos 7 descrito assim de porta a porta. Para você, assista a exposição de Romanos 7. É uma guerra constante que a gente está indo. E muitas vezes a gente tende a olhar: mas antigamente era melhor. Antigamente não era melhor, cala a boca, bicho. Antigamente tu era escravo do pecado e agora está liberto em Cristo. E as provações, ligando com o Jonas Madureira, que a gente passa agora é só para ver como que a gente está. É para a gente mostrar a nossa fé. E no fim, vamos perseverar até o final. Vamos perseverar até o fim, porque Deus começou a boa obra em nós e Ele é fiel para cumprir essa obra. E vamos sentar na mesa de Cristo, onde não vai haver mais morte, onde não vai haver mais dor, nem choro, nem ranger de dentes. Isso é simplesmente fantástico. Então, se termine essa guerra, continue lutando, porque o verdadeiro cristão cai e se levanta. Próximo vídeo! É engraçado, esse vídeo daqui eu já vi. Aí a gente sai de umas pessoas pentecostais que eu gosto, e pra um que, tipo, ele não fez nada de errado. Mas o Tácitus, apesar de ser um ótimo apologeta e tudo mais, tem algo nele que não me desce. Eu não consigo... Eu amo, obviamente, ele. Oro muito pra vida dele, mas... tem algo que não me desce com ele. Tem algo que não me desce, de forma alguma. Eu até comentei aqui, a gente já chega nisso daí. Bora ver a frase dele. O dízimo é algo que existia antes da lei, independe dela, e é um fato que é interessante. Eu nunca conheci ninguém que reclama do dízimo que seja dizimista. Não conheci. Só quem reclama do dízimo é quem não dizima. Continue, fica à vontade. Fica à vontade. Quando você dizima, você faz entendendo que aquele princípio é norteador da ideia de que o dinheiro, embora faça muitas promessas, ele é inservível para ocupar o lugar de Deus. O dízimo é, na realidade, um antídoto contra a tentação de colocar o seu dinheiro no lugar de Deus. E é um antídoto contra a possibilidade de você flertar com aquilo que a Bíblia diz que é a origem de todos os males, que é o amor pelo dinheiro. Quem reclama de dízimo já não dizima. O dízimo é uma expressão de fé. Você tem que entregar ao Senhor todos os aspectos da sua vida, inclusive o lado financeiro. Então, o dízimo é independente de lei, é anterior à lei. E hoje em dia, na nova aliança, para os que acham que não existe, então, para manter o princípio, eu acho que o dízimo devia ser até mais, então. Porque se a aliança é outra, é mais interna, é mais íntima, se o Espírito de Deus habita em você, o dízimo é algo que... Vamos lá, primeiramente, eu dou o dízimo. Vamos por partes. Eu dou o dízimo. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, igreja totalmente aliancista. E para eles o dízimo é uma continuidade na nova aliança. Ou seja, a gente tem a antiga aliança e a continuidade na nova aliança. Eu dou o dízimo. Porém, vamos ter que botar os pingos nos is aqui. O dízimo, isso daí eu falo também para a Igreja Presbiteriana do Brasil... Eu arrumo um problema com o meu conselho à toa de vez em quando. Mas bora lá, eu dou o dízimo. Tem vídeos aí no canal que eu mostro de investimento que eu faço. O primeiro dinheiro que sai da minha conta é para a conta da igreja, que é o dízimo. Porém, o dízimo não é mais obrigatório. O dízimo é uma prática judaica, justamente anterior à lei. Porém, a gente só viu isso acontecer uma vez, que foi com Melquisedeque, e foi sobre negócio de terras. Abraão ganhou o bagulho e deu dízimo para Melquisedeque. Show, no dízimo anterior à lei, mas não era uma ordenança. E foi dada a ordenança à lei, por quê? Vamos lá, para a história de José do Egito. José estava lá e pegou as partes das terras e tudo mais. A elite
do Egito meio que ficou com essas partes da terra. Então, os noevitas, da tribo de Noevi, quando assumiram lá, quando foi feita a divisão com Deus, eles não viveriam pegando terras, não teriam propriedade nem nada, iam ser sustentados pelo dízimo do povo hebreu, iam ser sustentados pelo dízimo, as pessoas iam dar mantimentos para eles, e eles iam se manter com aquilo da lei. Show! O dízimo era isso daí, para mantimento da tribo de Levi, para os levitas. Show? Na nova aliança a gente não tem nenhuma reiteração de que o dízimo é contínuo. O que temos é Paulo falando cada um deles segundo a sua contribuição, segundo o que tem proposto no seu coração, segundo a Coríntios 9, se eu não me engano. Então a gente tem isso. O dízimo não é obrigatório. O que temos são ofertas. O que temos são ofertas dadas de coração. Eu não vejo problema em você pegar o seu dinheiro e dar uma 10ª parte e ao longo do mês dar várias ofertas. É isso que eu estou fazendo. Eu estou me programando, vou ter um aumento de salário agora, eu estou me programando para aumentar até minhas ofertas em contribuições missionárias, porque eu acho muito importante e meu coração me entristece de eu não conseguir ajudar mais a obra missionária com dinheiro. O dízimo é uma prática totalmente judaica, totalmente da antiga aliança. Porém, não tem problema nenhum você pegar seu dinheiro e depositar 10%, a 10ª parte, na conta da sua igreja. Porém, o dízimo não é obrigatório. Você falar que tem que dar e tudo mais, tem gente que não tem condições de dar a 10ª parte, mas dá o que consegue ali, bicho. Por exemplo, tu tem uma situação de necessidade. Você vai obrigar aquela pessoa a dar a 10ª parte, dar ao invés do dinheiro que é para pagar a conta de água, pagar a conta de luz. Você, muitas vezes, como igreja, ainda tem que dizer, não, eu te ajudo ainda, o que você está precisando para comer. Você começa a falar isso. O dízimo não tem mais essa obrigatoriedade dentro da nova aliança. É dar segundo o que está proposto no seu coração com alegria. Isso daí é o que se vê na nova aliança. Isso é a prática da nova aliança. Eu não tenho problema com o nome dízimo. Para mim, dízimo de ofertas, tudo bem. Porém, como é pregado, como é falado, até no momento de dízimo de ofertas em muitas igrejas, é muito errado. É muito errado. Eu gosto do que os batistas fazem. Que batista, nisso daí, simplesmente dá de 10-0 em todo mundo. Batistas, quando chegam na parte de dízimo de ofertas, em algumas igrejas batistas que eu visitei, eles falam, isso daqui é o de dízimo de ofertas. Todo mundo dê proposto segundo seu coração, dá um versículo bíblico e fiquem à vontade para dar. Literalmente é isso. Tem outras igrejas que fazem uma manipulação. Você está roubando de Deus. Você não diz mais está roubando de Deus, não sei o que. É muito paia isso, velho. Muito é paia. O dízimo é uma prática judaica. Não vale para a nova aliança. E eu arrumei problema com o meu conselho à toa por causa de vocês. Próximo vídeo. Deu tudo certo. Eu não vou nem comentar essa bosta. Próximo. Um carpinteiro. E eu sei que muita gente vai falar, meu Deus do céu. Bora lá, Jesus não era o carpinteiro. Ele provavelmente vai falar da palavra em grego usada para descrever a profissão de Jesus, que não era carpinteiro, era tecton. Tecton era basicamente o cara que coisava lá pedras, cortava pedras, fazia casas e tudo mais. Muita gente neopentecostal usa essa palavra tecton para dizer que Jesus era rico, riquíssimo, tinha muito dinheiro. E tecton, realmente, ele não era carpinteiro. Tecton tem esse sentido, essa conotação. Mas ele era habilidoso, com madeiras também, e fazia casas, obviamente. E tecton, inclusive, foi de onde veio a palavra arquitecton. Arquitecton, que é o chefe do tecton, que originou o arquiteto. É um jogo muito massa, Desde que eu era criança, eu aprendi que Jesus trabalhava com madeira. Tem até a música do carpinteiro. Calma, eu tô gravando esse vídeo para te explicar exatamente a expressão que descreve o trabalho que Jesus fazia. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Júlio Ribeiro, sou professor de interpretação bíblica e pregação. Se você gosta desses assuntos, já pode seguir o nosso perfil. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, Jesus é chamado de carpinteiro. Porém, o termo original que foi utilizado ali é tecton. E essa palavra significa mais especificamente um artesão, um construtor, alguém que trabalha com ou alguém que trabalha com pedras, tem essa conotação também, se eu não me engano. Diferentes materiais. Então, muito mais do que uma visão de um Jesus que fazia mesa e cadeira, o ofício de Jesus estava muito mais ligado à
construção. Jesus provavelmente era um construtor do primeiro século. E somente para abrir ainda mais o teu entendimento aqui, essa palavra tecton é justamente a palavra que dá origem ao nosso termo em português arquiteto. Por alguns motivos históricos, em muitas versões esse termo veio traduzido como carpinteiro, mas Jesus era na verdade um artesão ou um construtor. Existem até implicações teológicas interessantes que a gente pode tirar dessa função, como aquele que cria, aquele que projeta, aquele que molda materiais Eu para acho se paia. transformarem Acho paia em outras demais. coisas. Mas não é o intuito desse vídeo. Algumas pessoas sabiam, outras não. Eu acho pai pegar tipo, isso pra. É profissão, não sei o que, aí eu acho pai. Mas realmente o termo correto é tecton. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. React aí, quase 40 minutos de react, velho. Putz grilo. Obrigado por ter assistido o vídeo aqui até o final. E tamo junto, viu, galera? Falou, fui. E tchau. Clica no vídeo aí do lado.